A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema Naamã é curado da lepra. E a gente aqui quer abordar exclusivamente sobre o ponto de vista da cura de Naamã e o comportamento dele. Lepra você já sabe muito bem o que é e eu acredito que na sua aula você vai observar com detalhe sobre este assunto. Mas vamos à nossa leitura do texto áureo, antes de nós começarmos a comentar o nosso assunto, que é baseado no nosso tema, que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. A primeira observação que eu quero fazer aqui é ela estar envolvida com o fato da carne dele se tornar como de um menino. E o que a gente precisa aqui observar? Precisamos observar o seguinte. Primeiro, se a carne dele ficou como menino porque era só a região onde estava leproso, com lepra, ou se todo o corpo dele era leproso. Pelo o fornecer da ideia aqui, a gente entende que todo o corpo daquele homem, do Naamã, estava leproso. E vale-se ressaltar um detalhe muito importante. A lepra tinha vários tipos de mudança de pigmento da pele e estruturação da mesma, mas tinha um fator que era o estágio maior da concepção da doença da lepra, que era quando ela ficava branca, espumando e assim por diante, que é a hanseníase que a gente tem hoje, seu estágio maior, que traz até deformidade. A gente vê até em algumas gravuras de desenho mostrando Naamã deformado pela tamanha causalidade que é causada através desta enfermidade. Então, tem esse porquê envolvido no questão da doença. O problema é que a gente não sabe se a doença de Naamã ela envolvia um estado ou um estágio avançado ou não, se estava de início ou não. O que nós temos relato é que Naamã, mesmo sendo capitão do exército, ele era leproso. E uma coisa se vale aqui ressaltar, por isso a dúvida se realmente a condição de Naamã estava envolvida no caso de ele ter uma lepra avançada ou não. Por quê? Porque a gente precisa entender que se ele está com uma lepra avançada, o seu estado físico seria um pouco deplorável. Então ele não teria a possibilidade de exercer ou comunicar alguma coisa. Mas isso aqui é só para você pensar. Então, o avançar da doença ele iria trazer uma fragilidade física ao seu corpo. E com isso ele se tornaria extremamente contagioso a ponto de não poder conviver com a sociedade. A gente não tem comentários hábeis e prontos e diretivos nesse assunto a qual a gente possa se apoiar, mas podemos entender pelos que Moisés falou e pelo que a gente observa nas Escrituras que haveria essa necessidade se o estágio dele fosse um pouquinho avançado. Lembrar que a lepra ela causava um embranquecimento na pele e que isso é retratado quando a gente vê a passagem de Isaías capítulo 1, que até mesmo, eu só vou citar aqui, não vou discutir o assunto, quando fala que se a nossa pele ou os nossos pecados fossem como vermelho carmesim, eles tornariam branco como a lã. O branco ali está expressando um corpo em chagas. Então, o branco ali não é positivo, o branco ali é negativo, é branco de uma enfermidade no estágio muito avançado, a ponto de conceber a morte. Enquanto está vermelho, ainda dá para se viabilizar. Então, a lepra ela traria um certo afastamento, e a gente não
percebe isso na história da vida de Naamã. Mas, pois bem, vamos iniciar aqui com o nosso pequeno ponto de vista e a nossa lição de número 8. O nome de Naamã significa agradabilidade. Ele era o comandante do exército de Ben-Hadad II no tempo de Jorão, e eu quero aqui, eu fiz uma pequena enquete, está circulando aí, que se você ainda não comentou, comente. Eu vou citar aqui, mas não vou dar uma palavra conclusiva, até mesmo porque eu quero que você deixe nos comentários o seu pensar. Por exemplo, minha pergunta é: qual era o rei na época que Naamã foi curado? E quando a pergunta circunda no sentido do rei de Israel, e não o rei de Arã, porque era a cidade onde Naamã morava, e com certeza já citei aqui na leitura. Então, o que a gente vai observar? Eu quero observar com você, eu até passei aqui já, uma ordem de Deus para Elias. Eu quero aqui ocupar 2 minutos, no máximo, sobre este assunto. 1 Reis 19, em diante. 19, versículo que eu vou usar, deixa eu ver aqui. Versículo 16. O versículo 16 diz assim: e também a Jeú, filho de... Eu vou ler o 15, né? E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Tá? Azael, que a gente não sabe se era ele que estava reinando ou não, mas não é questão de discussão agora. E versículo 16: também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então, assim, a ordem de Deus para ungir um profeta foi dada a Elias, e Elias assim fez quando... antes do final do seu ministério. Elias não ungiu Eliseu no caminho de Jericó, de Betel, de Gilgal e assim por diante. Ele ungiu Eliseu provavelmente ou neste momento, nesse mesmo instante, ou ali a posteriori, mas num sentido muito, muito próximo. Mas Jeú, ele é ungido um pouquinho depois. Aí a pergunta que eu deixo no ar Elias desobedeceu essa ordem de Deus? Por que Jeú não ocupou o espaço, o reinado de imediato no tempo de Acabe, assim sucessivamente após o seu reinado? Então, assim, a gente precisa analisar o que estava acontecendo, porque por não citar ali o nome do rei, alguns livros de teologia vão colocar que no tempo de Jorão ou no tempo de Jeú, rei de Israel, por não haver a citação. A gente não tem um texto bíblico de uma forma cronológica qual a gente pode falar é isso, se não houver uma citação precisa do nome do rei, porque Jeú deveria ser ungido há muito tempo atrás, lá atrás, tá? Mas essa aí é discussão para a gente comentar outro dia e dentro de outra oportunidade. Mas seguindo, então vou citar aqui o rei Jorão, mas porventura pode ser Jeú, sem nenhum tipo de problema, porque a gente não tem no livro ou no capítulo especificamente falando qual rei. Mas seguindo, quando Naamã adquiriu a doença? Não sabemos com precisão quando ele sofreu esse mal, ou seja, quando que ele passou a ficar doente. A gente não sabe quanto tempo ele estava doente, mas podemos aludir que Naamã passou um tempo sem ser leproso. Qual era o tempo de Naamã sem ser leproso? Aí a gente volta à introdução que eu fiz. Eu não vejo possibilidade de um Naamã ter trabalhado com tanto vigor, com tanta coragem, para salvar o seu exército e conquistar a terra,
ele estando causado de uma doença tão danosa e prejudicial. Então, acredito que depois de ele ter alcançado toda a calmaria no seu reinado, ou no seu reinado, falando nas suas conquistas, que deve ele ter nessa andança, nesse conquistar, e traz daqui, conquista escravo, conquista-se reino, que foi nesse período, ou nos períodos finais, que ele, porventura, recebeu a doença, foi causada a doença, contaminado por qualquer outra pessoa. Por isso existia o devido isolamento. Então a gente não sabe, não temos o tempo que Naamã sofreu a doença, mas sabemos que ele viveu no período de conquista, ou podemos aludir assim, que o período de conquista dele, trabalhando, executando o serviço a mando do seu rei, ele deveria e precisava estar extremamente saudável. Então é isso que a gente pode aludir e entender. A gente precisa também não confundir Síria com Assíria. A Síria tem por capital Damasco, a gente encontra no Novo Testamento citando algumas vezes, até quando Paulo estava a caminho de Damasco. E a Síria é a capital de Assur, era mais antiga, Assur, e depois passou a ser Nínive. Então, assim, as palavras, às vezes, num contexto de uma leitura ou numa pronúncia nossa, elas vão soar a mesma coisa. A Síria é a Síria, e a Síria pode soar a mesma coisa, mas não é. Tá? Então, a Síria tem a capital de Nínive, e Síria tem a capital de Damasco. Ok? Entendido isso, fica mais fácil. Agora vamos trabalhar com aplicabilidade para os nossos dias, usando os fatos contemporâneos a Naamã, Eliseu e os personagens ali próximos, e mais trazendo e aplicando para os nossos dias. Então nós vamos falar agora sobre o sentimento de Naamã. Qual sentimento Naamã esboçou ou praticou que a gente possa, assim, entre linhas, mesmo o texto bíblico não falando sobre o assunto, mas que a gente pode entender e absorver, ou seja, extrair do comportamento dele, para poder expressar e falar, pode-se fazer isso, não pode-se fazer isso aqui é errado, isso aqui é certo? Qual tipo de comportamento Naamã teve? O primeiro comportamento de Naamã foi o orgulho, um homem orgulhoso, ou nós podemos dizer presunçoso. Então, o que Naamã expressou que a gente pode denotar como sendo um comportamento orgulhoso, presunçoso, arrogante, prepotente, ou assim como você quiser delinear? Por exemplo, Naamã, quando ele envia a carta para o rei de Israel, que ele tem autorização do rei da sua terra, da Síria, ele não está enviando uma carta como um pedido humilde, carinhoso. Não, ele está enviando uma carta como uma ordem, um pedido de exigência. Essa carta foi levada ao rei, que você já sabe, a gente tem isso na lição. Ele fica temerosamente assustado, porque ele entendeu que o rei da Síria estava procurando ocasião para poder levantar uma guerra e destruí-lo. Então ele ficou extremamente preocupado. O profeta Eliseu manda uma mensagem para o rei, para que o rei acalmasse e mandasse os mensageiros até ele. Então a carta de Naamã expressa os sentimentos de Naamã, o sentimento de orgulho. Eu estou pedindo, tem que fazer. Eu estou mandando, tem que fazer, porque eu tenho autoridade, eu sou o tal, eu sou o fulano. E as coisas nas nossas vidas não acontecem desse jeito. Nós temos que chegar diante de Deus de uma forma humilde, para que as coisas venham a acontecer e a gente possa conquistar do Senhor aquilo que a gente está clamando, aquilo que a gente está pedindo. Então, por exemplo, a Bíblia diz assim, que Tiago capítulo 4, versículo de número 6, antes da maior graça, antes da maior, vou ler o versículo 5,
Ocultais que vós que não diz que diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúme. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste soberbo, porém dá graças aos humildes. Então Deus dá maior graça aos humildes, e mais ao soberbo ele resiste. É isso que acontece. E Naamã, por que ele não foi recebido por Eliseu? Não foi recebido por Eliseu, foi resistido por Eliseu, porque ele teve um comportamento de soberba, um comportamento de arrogância, um comportamento de prepotência. E isso anulou dele ter o contato com o profeta. Infelizmente, quando se tem um homem de Deus sério, que se comporta na obra de Deus de uma forma séria, essas pessoas que têm esse comportamento arrogante e prepotente vão ser anuladas, para saberem que o que eles têm não trazem privilégio a eles dentro da casa de Deus, na obra de Deus e nas conquistas das coisas espirituais, a qual nós vamos abordar um pouquinho mais para frente, citando outro personagem. Então o que a gente precisa observar? O orgulho, um dos sentimentos de Naamã, o orgulho. Outro sentimento de Naamã é o amor ao dinheiro. E como que a gente expressa isso? E a gente vai mais para frente conotar com o outro personagem de uma forma um pouquinho mais abrangente. Quando ele leva presente ao profeta, não era para agradar, e sim para comprar. Então ele achou o quê? E a gente vou abordar isso um pouquinho melhor com outro personagem, com mais clareza, mais com ideais diferentes. O que acontece? Quando ele achou que aquilo que ele estava levando faria o profeta de arrumar todos os meios, todas as possibilidades para poder curá-lo, resolver o problema, quando ele levou para o rei e quando isso foi direcionado ao profeta. Então, há pessoas que, por causa das suas riquezas, por causa dos seus privilégios, acham que dentro da obra de Deus eles vão ter regalia. Não. A obra de Deus não é privilégio de ricos. A obra de Deus é privilégio de humilde, é privilégio de salvos, é privilégio daqueles que amam a Deus e trabalham para a sua obra. Então, se não há amor para a obra de Deus, pela obra de Deus, não tem como você ser abençoado na casa de Deus. E Naamã, ele teve uma recepção ruim por causa de suas atitudes. Então, ele achou que aquilo que ele tinha podia fazer ele conseguir comprar a sua cura. E a cura não deve ser comprada com dinheiro. Daqui a pouco a gente vai citar um texto para dar um apoio sobre isso, até sobre milagre. Naamã, ele agiu como Simão. O Simão, o mágico, em Atos capítulo 8, versículo 18, depois você pode ler e até agregar em sua aula. O que ele faz? Ele quando vê os apóstolos colocando Pedro e João, colocando as mãos sobre as pessoas ali em Samaria, e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro. As posições das ofertas são diferentes, mas os objetivos dos corações são os mesmos. E até a gente precisa dar uma ressalva aqui, que Naamã, ele foi com uma oferta que realmente era um primor de riqueza. Se o profeta aceitasse o que ele lhe ofereceu, o profeta se tornaria extremamente rico. Tá? Ele não estava levando um agradinho, ele estava levando um presentão, um presentaço, para que o profeta provavelmente ficasse nas suas mãos debaixo a mercê da sua autoridade. Tudo que ele precisasse lá na sua terra solicitaria o profeta teria que obedecer e fazer, por causa de um presente tão grandioso que ele levara. Mas o profeta, como homem de Deus, rejeitou, não aceitou. Seguindo, ele é o homem do meu eu. Que é o homem do meu eu? Olha o que ele diz, onde ele pensava. Onde ele morava, ele tinha os melhores escolas,
as melhores igrejas, as melhores faculdades, os melhores rios. Falou, na minha terra há o melhor rio. Então, quando ele expressa isso, ele está conotando que aquilo não só, isso na aplicação, claro, não só o que ele tinha, não só o que ele fazia, não só o que ele tem, mas aquilo que estava envolto ao seu redor era o melhor. E o que estava envolvido e intrinsecamente arraigado às outras pessoas não tinha valor algum, não tinha nenhuma significância. Mas Deus, a gente leu aqui em Tiago, que Deus dá graça aos humildes, mas rejeita, humilha os soberbos, tá? Deus humilha, Deus resiste o soberbo. Então, ele foi resistido, foi provado a ter que se banhar num Rio Jordão barrento, porque ele chegou com um olhar altivo de grandeza. E Deus não aceita isso e nem quer isso de quem se aproxima dele. Até mesmo que a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E crer na existência de Deus é crer que Deus é superior a todas as coisas. Então a gente tem que se prostrar diante da sua magnitude. Seguindo. Então, o comportamento antes do milagre de Eliseu. Então o comportamento de Eliseu foi assim, não recebeu o grande capitão sírio, quando foi se apresentar a ele. O capitão foi até ele, mas Eliseu o rejeitou. Até mesmo para não ser comprado, até mesmo para não ser rude. E o comportamento de Eliseu poderia até causar uma guerra desnecessária. Aí a gente pergunta, qual foi a razão desse não recebimento? O que causou Eliseu não receber? A gente, por Tiago capítulo 4, versículo 6, a gente pode basear, e o que a gente já citou, pela arrogância e prepotência do Naamã. Mas Eliseu mostra que o milagre não é vendável. Então, Eliseu, se ele vai, humanamente, estou parafraseando, claro, pode se tornar, a gente pode se tornar presa muito mais fácil. Então, o ideal é a gente, às vezes, fugir de certos encontros, de certas palavras macias. Não estou fazendo isso para te comprar, mas tá. Mas aí a gente vai, por gentileza, aceitar aquela proposta e, com isso, se afastar da ordem de Deus. A ordem de Deus tem que ser cumprida. E provavelmente a gente não encontra no texto bíblico, mas provavelmente Deus falou, não receba este homem. Como, por exemplo, Deus falou para aquele profeta que veio lá de Betel, que lá em 1 Reis capítulo 13, que a gente até citou aqui, que falou, não volte pelo mesmo caminho. Ele foi persuadido pelo profeta velho e voltou, e o resultado foi a morte daquele homem. Então, o que a gente precisa, eu quero ler aqui, rápido, que é Mateus capítulo 10, versículo 8, que há um pequeno probleminha nessa interpretação desse texto, que, por exemplo, quando eu citei que o milagre não é vendável, é feito de graça e pela graça. Depois eu vou ler o que Naamã levou aqui, mas vamos aqui. O versículo 8 diz assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Aqui, eu li só esse texto, só para ressalvar a seguinte coisa, que as pessoas interpretam que a pregação da palavra tem que ser dada de graça. Você estuda e paga para estudar. Então não é de graça. A gente não recebe o ensino, conhecimento da Bíblia de graça. Você olhar aqui, tem diversos livros que eu comprei, tem livro aqui, tem livro ali, tem livro lá, tem livro no celular, tem livro no computador, tudo isso a gente é um gasto e fora o tempo. Pois bem, então o que de graça recebesse, de graça dai? É a cura, porque a graça para curar, a graça para libertar, para restaurar a vida, não vem de nós, não é conquistada pelas nossas forças. Por mais que você ore, por mais que você jejue, é um ato extremamente divino, é um ato extremamente de Deus. Então por isso é de graça, a gente recebe, de graça a gente tem que dar. Então Naamã, ele levou,
350 quilos de prata e 72 quilos de ouro. Isso fora mudas e roupas que ele levou. Então, uma grande fortuna como pagamento pela cura. Então, não foi pouca coisa, não. Agora vamos, a gente está chegando já à conclusão, eu quero entrar na atitude de Geazi. Diante do presente de Naamã. Então, a atitude de Geazi diante do presente de Naamã, uma das ofertas que Naamã levou. O servo de Eliseu queria ter vantagem do homem quando a vantagem vem de Deus. O que ele achou? E eu posso salientar aqui, até trazendo para os nossos dias, pessoas que trabalham na obra de Deus, mas acham que o retorno é humano. Então, por exemplo, ele é um profeta, mas é um profeta que quer que os recursos humanos lhe sustentem. É um pastor, mas acha que a viabilidade do seu sustento é usurpar ou se beneficiar de uma forma exagerada, extrema, da obra de Deus, daquilo que a obra pode proporcionar. Porque, por exemplo, a gente encontra em Samuel, quando Saul perdeu a jumenta do seu pai, que Saul teve a preocupação, que falou, o que a gente vai levar para o profeta? E o seu servo tinha algo, foram levados para agradar o profeta. Mas não foi nada nem comparado ao que Naamã trouxe para Eliseu. Mas a questão que os profetas recebiam presente, mas não recebiam presente para se enriquecerem. Hoje há pastores em nosso meio que são beneficiados de tal forma que eles têm acumulado de uma forma exacerbada grandes riquezas. São os homens, às vezes, se nós formos conotar, mais ricos dos seus países, como alguns até batem no peito e dizem. E o reino dos céus, a graça de Deus, não é forjada a este ponto para que um pastor ou qualquer pessoa possa se tornar rico, usurpando, sendo pesado à igreja, ao corpo da igreja. Então, quando Geazi queria esta riqueza, e se esquecendo que Deus falou a Abraão no capítulo 15, versículo 1, falou para Abraão, eu sou teu grandíssimo galardão. Deus, quanto Geazi queria o presente de Naamã, Deus falou para Abraão, eu sou o teu presente. E às vezes a gente tem que passar a entender e absorver que Deus é que é o nosso presente, Deus é que é o que nos é necessário, é o que nos é agradável, o que nos é confortável, e não os homens. O presente de Deus é muito maior, é muito mais valioso e muito mais precioso do que qualquer outro presente que a gente possa receber. Então, tenhamos isso. Então, por que Geazi foi atrás do presente do homem e não continuou ou se direcionou a buscar o presente de Deus ou deixar Deus ser seu presente? Porque ele tinha o amor ao dinheiro. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, a raiz significa sustentação, é a vida das árvores. Se as árvores têm raiz boa e estendida a ribeiros, ela tem estrutura e provavelmente vão viver mais e progredir e se manter. Então, o que mantém os males na vida das pessoas são o amor ao dinheiro, não o dinheiro. O dinheiro, ele sendo bem usado, ele tem grande valia e significância e vai ajudar a muitos. Mas o amor ao dinheiro que pode ser extremamente prejudicial. Então a gente entra na conclusão, lembrando o seguinte, é o que eu quero voltar ao comportamento de Naamã após receber a cura e levar um pedaço da terra, que era um costume da época do Oriente, para que eles entendiam que o rei, que o Deus de cada terra, eles eram territoriais, então cada Deus, eles agiam e se comportavam, que era a cultura da época, em cada lugar. Então o Deus de Israel atuava na terra de Israel, o Deus da Síria atuava na terra da Síria, o Deus de fulano em tal terra atuava em tal lugar. Só que o nosso Deus, ele é Deus do universo, então ele tem a autonomia e a autoridade para agir em qualquer parte do mundo, mas Naamã não sabia disso. Então ele leva parte da terra para que
representar-te adoração ao Deus Jeová, e só que ele expressa algo que é um pouquinho perigoso para os nossos dias. Por exemplo, quando ele falou o seguinte: quando o meu Senhor for adorar o seu Deus, e ele se encostar sobre os meus ombros, eu estarei com ele ali, mas o meu coração não estará mais naquela adoração. Aí a gente vai entender o seguinte: não, Naamã, ele agora adorava a Deus em espírito, mas formalmente deveria se comportar diante do seu rei como se estivesse adorando, dobrando o joelho diante do Deus do seu rei. Tá. Só que a gente precisa entender o seguinte, que a gente precisa de uma fé completa. A fé tem que ser mostrada com atitude e comportamento. Não pode existir uma fé que ela não abarque o comportamento humano físico, visível, palpável. Então, o Naamã, ele tinha essa ideia, tá, claro, ele entendeu que Deus era maior Deus do que os demais, então ele era um novo, um convertido, a concepção dele ainda era simplória, não tinha ainda uma abrangência maior de significado, de importância, beleza. Mas a gente, como professor, como mestre do assunto, não podemos alimentar isso nos nossos conteúdos de ensino. Por quê? Hoje nós temos várias pessoas que não vão para a igreja, não assistem culto, mas falam que tem Jesus no coração. E elas, por terem Jesus no coração, não precisa frequentar nenhum culto, não precisa frequentar nenhum centro de reunião para adoração a Deus, porque ele tem Jesus no coração. Então isso já é suficiente. E o suficiente é ter Jesus no coração? Relativamente que não. Para ser completo a salvação, ela precisa ser acontecida no coração, mas demonstrada com atitude. Eu vou ler esse versículo aqui e termino a minha fala sobre este conteúdo, que diz assim, Tiago capítulo 2, versículo de número 14. Aí você pode ler todos os demais versículos, você tem uma conclusão maior. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E eu quero resumir com este versículo. Por quê? A fé salva? Salva. Só que a fé, ela vai conduzir a obra. Capítulo 2 de Efésios, versículo 10. Nós fomos feitura sua para que andássemos em boas obras. Não tem significado algum a pessoa dizer que é feitura de Deus, que é imagem de Deus, que é servo de Deus, que ama a Deus, mas não é visto. Isso não é visto, isso não é feito, não é palpável. As pessoas não vão considerar e nem Deus considera. Deus precisa que as nossas obras sejam vistas e as pessoas também precisam ver. Então não sejamos como Naamã, que adorava a Deus simplesmente de coração, mas a sua atitude continuava pagã. Adore a Deus em espírito de verdade. Morra no seu país, mas morra por Deus. Sofra essas perseguições, mas sofra por Deus. Mas nunca sirva a Deus como Naamã, de uma forma parcial. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos orando agora para que Deus possa nos conceder um bom domingo e uma boa aula. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença e glorificar o Teu nome. Peço, Senhor, que nos abra o entendimento e a compreensão para a aula que vamos ministrar, nos dando sabedoria. Aquilo que temos comentado aqui possa ser de base de interlúdio para que os teus filhos possam utilizar e assim aperfeiçoar esse conteúdo e aplicar em suas aulas. E que eles possam, Deus, cada dia, nós, os teus servos, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E que não tenhamos a atitude de Naamã, mas tenhamos a atitude de homens e servos de Deus. Muito obrigado. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe e tenha um ótimo domingo, tenha uma excelente aula. Eu peço a você que comente aqui sobre a situação de Jorão e Jeú. Quem era o rei e por que era, e se a ordem de Deus era que a consagração para ocupar o lugar de Acabe era para ser de Elias ungir, por que Elias não ungiu, e se ele ungiu, o rei era Jeú ou era Jorão? Deixe seu comentário e a gente vai estar aqui curtindo e agradecemos a você, nossos inscritos que têm nos apoiado. Temos crescido neste canal e cremos que vamos crescer ainda mais com a sua ajuda e com a sua colaboração. Que Deus lhe abençoe. Um bom domingo e boa aula. Amém e amém.